Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de comentar com vocês neste vídeo sobre descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia Sagrada. Um dos fatores que faz com que a palavra de Deus seja realmente genuína e fidedigna de confiança é exatamente a arqueologia. A arqueologia é uma ciência, onde esses mesmos estudiosos descobrem, através de escavações, objetos, monumentos, estruturas e uma série de outros fatores que comprova a veracidade de uma história. E de acordo com o que nós temos observado, há milhares e milhares de artefatos encontrados que foram registrados pela Bíblia, principalmente a questão dos manuscritos encontrados no Mar Morto. No século passado já encontraram muitos e muitos artefatos esses que comprovam a veracidade das escrituras. Eu quero passar para vocês aqui rapidamente apenas alguns desses pontos e que você vai ver categoricamente que a palavra de Deus ela está com a razão. Eu vou ler aqui sobre esse artigo arqueológico, onde é um site arqueológico e todas as vezes que eles descobrem alguma coisa sobre a Bíblia, etc., eles divulgam aqui para a gente. Analisar o contexto cultural e histórico é muito importante para os estudos teológicos. Além de conhecer as descobertas ligadas às passagens bíblicas, é muito importante estudar a história das religiões e seus seguidores. Se não houvesse estudo histórico, seria difícil compreender a história da igreja e suas doutrinas. Por exemplo, para despertar a sua curiosidade e o seu interesse pela história, selecionamos algumas descobertas arqueológicas que estão ligadas com a Bíblia. O que você vai ver aqui. Por exemplo, manuscrito do Mar Morto. Aqui teve um problema de edição de foto. Vocês podem ver aqui, tem um erro aqui do site, mas eu vou deixar a descrição aqui para vocês verificar, tá? Bom, em 1947, pastores passaram por uma caverna da região oeste do Mar Morto e encontraram alguns documentos. E anos depois, cavernas similares foram achadas com mais manuscritos. O resultado? Foram encontrados mais de 800 documentos fragmentados com escritas hebraicas em couro e pergaminhos, incluindo fragmentos de 190 pergaminhos bíblicos. Olha que interessante. A maioria dos documentos são pequenos. No entanto, acharam um pergaminho completo do livro do profeta Isaías. Quase todos os livros do Antigo Testamento e outros escritos importantes para a comunidade que morava nas cavernas da época. As datas dos manuscritos variam entre meados do século III, século II e principalmente do século I. A descoberta ela contribuiu para melhorar a compreensão da transmissão do texto bíblico. As diferenças são mínimas entre os textos do Antigo Testamento e os manuscritos do Mar Morto. Eles conseguiram encontrar também, como vocês estão vendo na imagem, o anel de Pôncio Pilatos. Normalmente esse anel ele é uma espécie de sinete, que é onde eles adicionavam esse anel numa tinta e marcavam o papel. E veja que esse anel é um dos anéis que foi usado por Pôncio Pilatos, inclusive para sentenciar a morte de Cristo na cruz e a soltura de Barrabás. Esse é um artefato importante na história que comprova realmente a veracidade do texto bíblico. Em 1968, foram encontradas em Israel várias peças. Uma delas possui código e, na época, não foram decifrados. Trata-se de um anel de 2000 anos que ficou esquecido por um tempo, até que em novembro, mais ou menos, de 2018, um grupo de estudos da Universidade Hebraica decidiu analisá-lo, usando as novas tecnologias, para descobrir de onde que era esse anel. Os estudiosos limparam o anel e usaram técnicas avançadas de fotografia laser, realçando, é claro, os códigos marcados na peça, e então eles descobriram que está a escrita que está no anel
chama-se Escrita de Pilatos. Olha que interessante. Como o nome não era comum, tudo indica que se trata do anel do Pôncio Pilatos, o governador romano citado no Novo Testamento. No anel também consta a imagem de uma ânfora, que é um instrumento usado para armazenar vinho ou água, segundo os pesquisadores, como vocês estão vendo aqui. É uma ânfora, que é usado para armazenar vinho, né, do rei, e aqui as iniciais Pôncio Pilatos. Sobre a questão do dilúvio, que é muito comentado através da internet, muitas pessoas acham que é mentira, né, que não houve um dilúvio universal, mas sabemos que existiu, e de fato, todas as culturas, civilizações no futuro, como Gilgamesh e outras, fizeram a cópia exatamente do dilúvio. Mas o pessoal na internet, por raiva de Deus, por ódio de Deus, ódio da Bíblia, né, que muitos têm, e não param para analisar esses fatos acadêmicos, essas informações e essas comprovações arqueológicas, então, para distorcer a verdade, eles dizem que os textos relatos bíblicos do dilúvio seria a cópia daquela epopeia de Gilgamesh, o que é uma mentira, porque as datas da história de Gilgamesh é muito posterior à versão do dilúvio. E foi comprovado arqueologicamente que o dilúvio está muito e muito tempo antes da história criada a história do Gilgamesh, tá? Que é a história do dilúvio. Durante uma escavação, lá na antiga cidade de Ur, tem um texto bíblico, atual Iraque, né, onde é hoje, o arqueólogo britânico chamado Leonard Orley, ele descobriu sedimentos que indicam uma inundação devastadora, isso ocorrida entre 4.000 a.C. a 3.500 anos a.C. Esse período que coincide exatamente com o dilúvio relatado pelo Antigo Testamento. A descoberta isolada não consegue comprovar que a inundação aconteceu em todo o mundo, mas apontou que ocorreu na região citada na Bíblia. E depois eles fizeram essa pesquisa mais a fundo através dessa pedra moabita, e nas escritas da pedra moabita, exatamente esses sinetes que vocês estão vendo aqui, escritas aqui, foi comprovado arqueologicamente que o texto da pedra moabita comprova um dilúvio universal. Aqui você vê o desenho dos mapas, né, da terra, como seria. Essa parte azul seria a água. E tudo isso aqui foi inundado. E você pode observar que o formato da pedra tem exatamente uma estrutura ao redor aqui, como descrito na Bíblia, a grande parede de gelo, né, na Antártica, que segura as águas para que ela não ultrapassasse. E mais embaixo na pedra, dessa pedra moabita, há citações do domo celeste. Diz que as águas do domo se romperam e as águas do abismo se romperam. Exatamente como diz os registros históricos bíblicos sobre a questão do dilúvio. Então veja que, por mais que as pessoas tentem esconder a veracidade das Escrituras, eles não conseguem ocultar para sempre. Porque Jesus disse que tudo que está coberto vai ser descoberto. As Escrituras, ela pode ter passado por algumas modificações e algumas traduções tendenciosas. Como eu disse para vocês em diversos vídeos, na época em que eu era ateu, fazia parte do sistema ateísta, né? Graças a Deus eu consegui sair a tempo, e eu aconselho você também a pesquisar, fazer a mesma coisa que eu, e sair fora, né, enquanto há tempo, também do sistema religioso, é claro. Mas também nós conseguimos observar que a palavra de Deus, essas supostas contradições, elas só existem devido às más traduções. Então não adianta você pegar a Bíblia e querer falar que ela tem contradição, sendo que no texto original, na língua original em que ela foi escrita, essas contradições desaparecem. Qualquer professor de hebraico honesto, eu não estou falando de professores hebraicos desonestos, que estão ligados ao ateísmo, eles vão querer negar isso. Mas todos os professores de hebraico honestos vão mostrar para você os textos, tá? Qualquer comunidade judaica vai mostrar para vocês que não existe essas contradições. Porque, infelizmente, nas traduções das Bíblias, houve essas modificações tendenciosas para favorecer um sistema, quem sabe, monetário, um sistema religioso, um sistema perverso, e afastar as pessoas do Criador e causar o que hoje está causando, né? Grandes escândalos, e achar que todos os textos da Bíblia no Antigo Testamento, né,
de maldade, crueldade, invasão, mortes, assassinato, etc., é atribuído a Deus. Sendo que, na história, dentro dos registros históricos, através da arqueologia, é comprovado que existem características de duas divindades. Uma que faz o bem, que é maravilhosa, que é amor, e é a essência do amor, e a outra que se passa por essa divindade. E essa chamada de Jeová, o falso Deus, que é um título colocado para facilitar o entendimento. Bom, então, pessoal, isso aqui é apenas um dos pontos importantes, que nós estamos passando para vocês. Existem milhares de comprovações arqueológicas, como essa aí do Anel do Pôncio Pilatos, que comprovam a veracidade da Bíblia. Mas, por enquanto, nós vamos ficar nesse vídeo aqui pequeno e, ao decorrer, nós vamos trazendo mais informações para você ver a veracidade da Bíblia. Então, estude, pesquise. Não fique bitolado apenas numa crença ou numa descrença. Você tem, por exemplo, um YouTube que você acha que o cara está falando a verdade absoluta, etc. E você precisa prestar atenção que esse cara pode estar enganado. Essa pessoa pode estar sendo enganada, enganando você sem saber. Ou até mesmo de propósito, né? Como é o sistema, infelizmente, o sistema ateísta, ele falsifica as coisas. Porque são pessoas, assim como eu era, revoltadas contra Deus por não entender as coisas do Criador. Então faça o seguinte, não seja ignorante. Leia, estude, pesquise em fontes confiáveis, que eu tenho certeza absoluta que os seus olhos vão ser abertos. Até o próximo vídeo, pessoal.